Pessoal, nesse vídeo 11, o objetivo dele é a gente tratar desse novo tópico, que são os chamados processos termodinâmicos, tá? É a sessão seguinte à sessão de calorimetria, tá? Mas antes de eu passar para esse novo tópico, ficou faltando eu resolver no vídeo anterior, no vídeo 10, no finalzinho, né, da sessão de calorimetria, esse exercício aqui adicional, que é um exercício importante para a gente, tá? A respeito do calor específico, no caso do alumínio, a baixas temperaturas, tá? Então vamos fazer uma aplicação da equação, uma aplicação interessante aqui da equação fundamental da calorimetria, e aí sim a gente fecha a calorimetria e inicia o novo assunto, tá legal? Então qual que é a situação, gente? Digamos que você tenha uma amostra de alumínio, tá, lá no seu laboratório, 1 kg de massa, né, de alumínio, tá legal? E aí você resfria consideravelmente essa amostra, tá? Digamos que você submete essa amostra de 1 kg de alumínio a uma temperatura baixíssima de 20 Kelvin. 20 Kelvin, se a gente lembra daquela conversão de Celsius para Kelvin, né? 20 Kelvin corresponde a 253 graus Celsius abaixo de zero, uma temperatura muito baixa, próxima até do zero absoluto, né? Então a gente sabe daquelas discussões que a gente viu no vídeo anterior, aquele gráfico que eu fiz, né, calor específico molar em função da temperatura, a gente viu que nesse regime de temperaturas muito baixas, o calor específico de uma substância depende consideravelmente da temperatura, né? Lá no caso eu estava tratando de calor específico molar, né? A gente via que aquela curva de calor específico molar em função da temperatura era uma curva muito inclinada nas proximidades do zero absoluto, né? Então, para temperaturas muito baixas, os sólidos têm uma dependência consideravelmente grande entre o calor específico e a temperatura, tá? E é disso aqui que esse exercício vai tratar, beleza? Então, você tem uma amostra de alumínio, uma temperatura baixíssima. Então, nesse regime de temperaturas, a gente verifica, né, que o calor, isso é um dado do problema, o calor específico do alumínio é uma constante vezes a temperatura expressa em Kelvin elevado à terceira potência. Você vê que o calor específico tem uma dependência considerável com a temperatura quando essa temperatura é muito baixa, tá legal? E aí, digamos que você quer pegar essa amostra de alumínio e quer resfriar ela ainda mais, tá? Digamos que lá no seu dispositivo lá de laboratório, no seu sistema de resfriamento, o alumínio vai transferir energia, vai transferir calor para o meio externo a uma taxa constante de menos 1000 joules por segundo, tá? Então, o dQdt é a taxa de troca de energia entre o alumínio e o meio e o sistema de resfriamento, né? Sistema de refrigeração, né? Menos 1000 joules por segundo. Essa taxa ela é constante, né? Esse menos aqui é porque, como o sistema está perdendo energia, está liberando energia para o meio, esse dq é um número negativo, né? Então, dqdt é um número negativo, tá? Mas ele é constante. Vamos fazer essa consideração. Então, sabendo que a temperatura inicial dessa massa de alumínio é 20 Kelvin, e dada essa taxa de troca de energia, essa taxa de resfriamento do alumínio, quanto tempo eu vou levar para que aquela amostra de alumínio chegue a uma temperatura de 1 Kelvin, ou seja, uma temperatura bem próxima do zero absoluto, né, que é 0 Kelvin, tá legal? Então, gente, o que eu tenho para trabalhar, nesse caso, é a equação fundamental da calorimetria, tá? Lembrando que o calor específico não é constante, ele é uma função da temperatura quando eu estou nesse regime de temperaturas muito baixas, né? Então, escrevendo a equação fundamental da calorimetria na forma diferencial, eu sei que dq, ou seja, uma troca infinitesimal de energia entre o sistema e o meio externo, é igual a massa vezes calor específico vezes o diferencial de temperatura, né? Então, dq é mcdt, tá? Então aqui eu não estou trabalhando com o calor específico molar, eu estou trabalhando com o calor específico, a definição original dele, né? Digamos, caloria por grama por grau Celsius. Não é a equação fundamental escrita em termos de grandezas molares. É a equação fundamental escrita na forma é a equação fundamental da calorimetria original escrita na forma diferencial. Lembrando que o calor específico é função de T.
Então, se dq é m, calor específico, vezes dt, ué, se eu tenho dq/dt, né, que é a troca de calor por intervalo de tempo, o que eu posso fazer aqui, gente, para responder essa pergunta? Uma estratégia interessante é o seguinte: se eu pegar essa equação e dividir por dt, onde dtzinho agora é o tempo, né, dq/dt é a taxa de troca de calor, que eu já sei quanto que vale, né? Isso é igual a massa vezes calor específico, vezes a derivada da temperatura em relação ao tempo, né? dt grande por dtzinho. É a derivada temporal da temperatura, tá legal? Então, isso aqui tudo, isso é igual, né? Massa vezes calor específico vezes a derivada da temperatura é igual a esse camarada, e esse camarada, o exercício me deu quanto que ele vale. Ele vale menos 1000. Já está no sistema internacional, né? Não precisa colocar a unidade aqui. Então, isso é menos 1000. Tá legal? Então, isso implica o seguinte: eu quero saber quanto tempo vai levar para a temperatura sair de 20 graus e chegar, desculpa, para sair de 20 Kelvin e atingir 1 Kelvin, né? Então, agora eu tenho que substituir aqui nessa relação a fórmula do calor específico, né? Que é uma função da temperatura. Então, aqui eu vou ter o seguinte: a massa da amostra é 1 kg, né? Então, já está no sistema internacional. Então, eu não vou colocar aqui, né? A massa é 1, né? Simplesmente 1. O calor específico é essa constante K vezes T elevado ao cubo, né? A massa é 1. O calor específico é uma constante vezes T elevado ao cubo, vezes derivada da temperatura no tempo. Então, vezes dt grande, dtzinho. E isso é igual a menos 1000, que é a taxa constante de troca de calor. Menos 1000. Ué, gente, isso aqui é uma equação diferencial separável, né? Tudo que tem temperatura eu vou deixar de um lado da equação, tudo que envolve tempo eu vou colocar do outro lado da equação e vou conseguir integrar separadamente, né? Nem sempre dá para fazer isso. Dá para separar as variáveis, né? Numa situação geral, você tem que usar aquelas técnicas lá de solução de equações diferenciais, né? Mas aqui é um caso mais simples. Isso aqui me dá o seguinte: isso implica que tudo que tem temperatura, eu vou deixar aqui do lado esquerdo, né? Então, eu vou ter que T ao cubo dt. Então, temperatura ao cubo dt. Isso é igual a menos 1000 sobre o K, que é a constante, né? Então, menos 1000 sobre K. O dt, o diferencial de tempo, eu vou passar para lá multiplicando, né? Vezes dtzinho. Então, eu tenho uma equação integrável, né? Uma equação separável, né? E eu vou integrar dos dois lados. Como é que vai ficar a integral? Se isso é igual a isso, a integral do lado esquerdo é igual à integral do lado direito. Quando t é igual a zero, vamos ver os limites de integração agora, né? Quando eu comecei o experimento, né? Ou seja, quando o meu cronômetro estava marcando 0 segundos, a temperatura da amostra era 20 Kelvin. Quando o meu T for o valor que eu... Quando o meu T for o T final, que é o que eu quero achar, né? Eu quero achar o tempo para que a temperatura saia de 20 Kelvin e atinja 1 Kelvin. Então, quando o meu T é o T final do experimento, a minha temperatura final vale 1 Kelvin. 1,0 Kelvin, né? Então, essa integral aqui, ó, integral de T ao cubo, vai ficar T a quarta sobre 4. Então, T a quarta sobre 4, avaliado de 20 até 1. Então, avaliado de 20 Kelvin até 1 Kelvin, isso é igual a menos 1000 sobre K, menos 1000 sobre K, a integral de dt é o próprio T, né? Avaliado de 0 até TF, vai ser justamente o T final. O instante de tempo final do experimento, né? Quando a temperatura chegou a 1 Kelvin, né? Então, simplesmente, o que vai dar isso aqui? Isso implica que o T final
O tempo final vai ser esse menos 1000 sobre K, eu vou passar para cá, né? Então, o menos, vai aparecer um menos aqui. O K está dividindo, passa multiplicando. Então, K sobre 1000, certo? Vezes T a quarta sobre 4. Vezes T a quarta sobre 4. Avaliado de 20 até 1. Então, finalmente, como é que vai ficar? O tempo final, ou seja, o tempo, né, que leva para atingir a temperatura de 1 Kelvin vai ser menos K sobre 4000 vezes, o que sobrou lá? Aí, avaliamos os limites, né? Vai ficar 1 elevado à quarta, que é 1, menos 20 elevado à quarta. Né? Como esse cara aqui é negativo e esse aqui é negativo, vai dar um número positivo. Né? Então, simplesmente, eu vou passar esse sinal de menos para cá. Ó. Então, vai ficar aqui mais, aqui vai ficar menos, e aqui vai ficar mais. Né? Então, o T final é K, essa constante de proporcionalidade aqui, né? Sobre 4000 vezes 20 elevado à quarta menos 1. Então, se o exercício, né, tivesse me dado o valor, como ele não me deu a constante K, ela vai ficar indicada aqui. Né? Então, se ele tivesse me dado o valor numérico desse K, eu colocaria aqui. Né? Se tivesse com as unidades aqui no sistema internacional, eu ia achar esse tempo final em segundos. Né? Que aqui está, o dQdt está em joule por segundo. Então, se esse K estiver no sistema internacional de unidades, no final as unidades vão cortar e vai sobrar segundos. Né? Mas como ele não me deu o K, deixa indicado. Tá legal? Então, beleza, gente. Aí sim, né? Esse exemplo aqui agora encerra a parte de calorimetria. Depois eu posso indicar mais outros exercícios para a gente fazer, né? Vou indicar outros, né? Para a lista de exercícios, tá? Antes da prova, da primeira prova. Beleza? Então tá, agora vamos iniciar esse novo tópico que são os processos termodinâmicos, tá? Olha só, gente, eu já mencionei para vocês, né, nos vídeos anteriores, nos primeiros vídeos, né, desse curso, que na termodinâmica a gente lida com sistemas físicos que envolvem uma quantidade muito grande de partículas, né? Então, por exemplo, você pega, seja um sólido, um líquido ou um gás, você tem uma infinidade de partículas que constituem aquela amostra. Né? Então, se você fala assim, dentro dessa sala aqui, eu tenho 2 mols de oxigênio, né? De moléculas de oxigênio. 1 mol é 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. Né? Então, você imagina o trabalho que daria para estudar o comportamento de cada uma dessas 10 elevado a 23 partículas. Né? Seria impraticável a gente fazer isso. Né? Mesmo com toda a tecnologia de hoje, você demoraria séculos para resolver as equações de movimento dessa infinidade de partículas. Né? E, na verdade, não é isso que a gente precisa. Né? O que interessa a gente, quando a gente trabalha com sistemas, né, onde o número de partículas é muito grande, que é o caso da termodinâmica, né? O que interessa para a gente, na verdade, não é o comportamento de cada partícula individualmente, igual a gente fazia lá na Física 1 e na Física 2. Né? Lá a gente tinha situações físicas, né, sistemas, com poucas partículas, né, com poucos corpos. Aí era fácil tratar cada um individualmente. Aqui não. Né? Então, na verdade, a gente não precisa fazer um tratamento individualizado. O que a gente precisa é um tratamento global do sistema, é um tratamento médio do sistema. Né? Isso já vai me ajudar. Né? Já vai me ajudar a projetar máquinas térmicas, enfim, compreender os processos termodinâmicos como um todo, né? Sem ter esse detalhamento de estudar, sem essa necessidade de detalhar o comportamento de cada partícula, que isso é impraticável. Né? Então é isso que a gente vai fazer. Para fazer esse tratamento médio, esse tratamento global dos sistemas termodinâmicos, a gente vai precisar definir variáveis que permitam a gente fazer esse estudo, variáveis macroscópicas
que sejam facilmente mensuráveis em laboratório, né? Então, começando por esse exemplo aqui que a gente vai explorar aí bastante, tá? Digamos que você tenha um gás, tá? O ar atmosférico, por exemplo, confinado nesse dispositivo que eu estou apelidando ele de cilindro de laboratório, né? Esse dispositivo, a gente discutiu, a gente falou dele no vídeo 10, né? É um dispositivo experimental que me permite regular as variáveis termodinâmicas que caracterizam o meu gás. Quais que são essas variáveis termodinâmicas? Pressão, volume, temperatura e número de partículas, né? Então, num dispositivo desse tipo, como que eu consigo regular a pressão sobre o gás? Regulando a quantidade desses pezinhos que estão colocados em cima desse pistão, né? Esse pistão aqui é um pistão móvel, né? Ele consegue se deslocar tanto para cima quanto para baixo, né? Então é um êmbolo, né? Um pistãozinho móvel, tá legal? Então se eu aumento ou retiro, né? Se eu coloco ou retiro pezinhos de cima desse pistão, eu estou regulando a pressão sobre o gás, né? Estou regulando a pressão do próprio gás. Se eu modifico a posição desse pistão, eu vou modificar o volume do gás. Se eu tenho esse reservatório térmico aqui e vou regulando esse botãozinho aqui de temperatura, estou representando aqui esquematicamente, né? Eu consigo fazer trocas de energia, trocas de calor com essa amostra de gás, né? Então eu consigo trocar calor com o gás a partir de um reservatório térmico, né? Eu consigo fornecer energia para o gás ou retirar energia do gás, girando esse botãozinho de temperatura, né? Então eu consigo mudar o T. A princípio eu também poderia modificar o número de mols, né? Eu posso injetar gás aqui ou retirar gás, né? O importante aqui, gente, é o seguinte: essas variáveis, pressão, volume, temperatura e número de mols, são chamadas variáveis de estado. São variáveis, né, são grandezas termodinâmicas, que eu estou definindo aqui, né, que vão caracterizar o meu sistema no estado de equilíbrio. O que significa um estado de equilíbrio? Significa um estado ou uma situação experimental onde o meu gás tem valor, meu sistema, né, no caso aqui é um gás, tem valores muito bem definidos de pressão, volume, temperatura e número de mols. Se esses camaradas aqui são bem definidos, eu tenho um sistema em equilíbrio termodinâmico. Isso nem sempre é verdade. Por exemplo, se eu tiver turbulência dentro desse gás, né, se eu tiver um gás muito agitado, né, se eu, sei lá, faço uma perturbação aqui experimentalmente, né, nesse sistema e gero turbulência dentro desse gás, a pressão aqui embaixo, por exemplo, vai ser diferente da pressão do gás aqui na lateral e vai ser diferente da pressão do gás aqui na parte de cima, né? Então, a pressão interna do gás não vai ser homogênea, não vai ser uniforme, tá? Isso não configura um estado de equilíbrio. No estado de equilíbrio, esse valor de pressão, a pressão interna do gás, ela tem o mesmo valor em todos os pontos, né? Então, a pressão no estado de equilíbrio, ela é isotrópica, tá legal? Mesma coisa para a temperatura. Se eu, por exemplo, aqueço esse sistema de uma maneira não uniforme, né? Então, por exemplo, se eu giro esse botão aqui de temperatura muito rapidamente, né? E transfiro uma quantidade muito grande de energia de uma só vez para o gás, o que vai acontecer? Essas moléculas aqui, ó, vão ficar mais agitadas termicamente do que as moléculas que estão aqui em cima. Eu vou produzir correntes de convecção dentro do gás, porque essas moléculas aqui, elas vão esquentar muito rápido, o gás vai dilatar, vai ficar menos denso, essas moléculas aqui vão subir, né? Que é um meio menos denso, ele tende a subir, e as moléculas que estão aqui em cima, que estão mais frias, elas vão tender a descer, gerando correntes de convecção. Isso não é um estado de equilíbrio. No estado de equilíbrio, eu preciso de ter a mesma temperatura em todos os pontos da minha amostra. Tá ok? Então, em todos os exercícios que a gente for fazer, em todas as situações que a gente vai tratar, essas grandezas são bem definidas, ou seja, eu tenho um estado de equilíbrio. Tá legal? Na verdade, existe toda
uma área da física, né, toda uma ciência, que é chamada de termodinâmica fora do equilíbrio, né, termodinâmica do não equilíbrio, que é uma parte bem interessante e bem complexa, né, porque quando você retira os sistemas físicos da condição de equilíbrio, fica muito mais difícil tratar, né, a matemática fica muito mais complicada, né. Então aqui não é o caso, né, a gente vai trabalhar com sistemas sempre em equilíbrio, tá? E aí, sabendo disso, o que a gente define, pessoal, como sendo um processo termodinâmico, né? Ou uma transformação termodinâmica? Bom, um processo é simplesmente um conjunto de transformações, ou seja, um conjunto de modificações das variáveis termodinâmicas que vão trazer o meu sistema de um estado inicial até um estado final. Então, eu estou lá no meu laboratório. Estou lá com o meu cilindro de laboratório, com o meu gás lá em equilíbrio, né? Aí eu vou modificando, eu vou, por exemplo, retirando pezinhos daqui de cima, do meu cilindro, né, de laboratório. Eu vou regulando a posição do êmbolo, eu vou transferindo calor para o gás, enfim, eu vou variando, eu vou modificando as variáveis termodinâmicas de forma a trazer o gás de um estado inicial até um estado final. Pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial, até os valores finais. Tá? O importante aqui é o seguinte, no nosso curso, a gente vai trabalhar sempre com transições, né, ou sempre com transformações entre dois estados de equilíbrio. Tá? Então, aquilo que eu mencionei agora há pouco. Se eu, por exemplo, chego aqui nesse dispositivo, digamos, tá? Eu retiro de uma só vez todos os pezinhos que estão aqui em cima. Ué, gente, o que acontece? Se eu retiro todos esses pezinhos que estão aqui em cima, o gás não realiza pressão sobre o pistão. Se eu chego aqui e retiro todos esses pezinhos, esse pistão aqui ele vai subir de uma só vez. Quando ele sobe de uma só vez, eu vou gerar turbulência dentro do meu gás. E isso não é legal, porque se eu tenho turbulência, eu não tenho um estado de equilíbrio. Eu não tenho um único valor de pressão caracterizando toda a minha amostra. Então, eu não quero isso. Para eu garantir que eu não vou ter turbulência, eu vou, por exemplo, né, retirando lentamente esses pezinhos aqui de cima, de forma que o volume, né, esse pistão, ele vai subir lentamente, né, o volume vai crescer lentamente, mantendo sempre o estado de equilíbrio, ou seja, um valor de pressão isotrópico. Tá? Outra coisa, né, que eu mencionei também, se eu, por exemplo, aqueço de uma só vez essa amostra, isso também não é legal, porque eu vou gerar correntes de convecção. A parte aqui de baixo tende a ficar mais quente do que a parte de cima. Então, eu não vou ter um único valor de temperatura caracterizando todo o gás. Isso também não me interessa. Né? Então, para eu garantir a isotropia da temperatura, ou seja, para eu garantir que eu tenha a mesma temperatura em todos os pontos, esse processo de troca de calor tem que ser feito lentamente. Né? Aí eu garanto isso. Então, todos os casos onde a gente vai ter transformações termodinâmicas, eu vou ter uma transição entre dois estados de equilíbrio, ou seja, transformações que vão ser feitas de forma lenta, de forma controlada, né? De forma a manter sempre o gás, né, o meu sistema, em equilíbrio. Tá? Seja no estado inicial, seja no estado final, ou seja no meio do caminho. Tá? Se eu tenho uma transformação, um conjunto de transformações em equilíbrio, eu consigo representar esse processo, né? Eu consigo representar essa transformação termodinâmica num gráfico, por exemplo, de pressão por volume. Né? Então aqui, ó, inicialmente, né, quando eu comecei lá o meu experimento, o gás ele tinha um valor inicial de volume, um valor inicial de pressão e uma temperatura inicial. Né? Então eu tinha inicialmente, né, aqui o gás realizando pressão sobre o pistão, exercendo pressão sobre as paredes desse cilindro de laboratório e exercendo pressão também sobre o reservatório térmico, né, sobre a parte aqui de baixo, de maneira isotrópica. Tá? Então eu tinha um valor inicial PI, VI e temperatura inicial. Né? Aí vou aplicar um conjunto de modificações nessas variáveis termodinâmicas e vou trazer o gás do estado inicial até o estado final.
como esse processo é sempre lento e quase estático, né, em equilíbrio, eu consigo, então, ao longo de toda a transformação, colocar os pontos. Né? Consigo, então, interligar os dados experimentais, né, lá no meu laboratório e construir uma curva desse tipo. Essa curva azul aqui, ó, que conecta o estado inicial até o estado final, né, pressão final e volume final, essa curva representa um processo termodinâmico. Tá? Então, sempre que as transformações são lentas o suficiente, eu consigo colocar no gráfico. Se eu tiver turbulência, se eu tiver correntes de convecção, eu não tenho controle sobre os dados do experimento. Então, como é que eu vou construir um gráfico desse tipo? Não tem jeito. Né? Então, eu preciso de trazer o sistema de um estado inicial até o estado final, sempre de forma lenta, gradativa e em equilíbrio. Tá legal? Então, aí só falta um tópico para a gente fechar esse vídeo, que é o seguinte: dadas essas definições, eu quero agora definir o trabalho termodinâmico de um sistema, tá? Usando um dispositivo desse tipo aqui. Então, vamos definir isso e aí depois a gente, né, dá sequência na matéria. Tá? Vou passar para o lado de cá. Olha só, gente, quando eu tenho, né, um sistema desse tipo aqui, um gás confinado, por exemplo, num cilindro de laboratório, né, eu consigo interagir, do ponto de vista de trocas de energia, eu consigo interagir com esse meu sistema de duas formas. Ou trocando calor com ele, ou através de realizações de trabalho mecânico. Né? Porque olha só, que é o que a gente vai falar aqui agora, né, de trabalho mecânico. Digamos que esse gás, né, ele está exercendo aqui uma pressão sobre a base do meu pistão, né? E digamos que esse pistão ele está subindo num determinado experimento, tá? Igual aqui, né? O volume está aumentando nessa transformação termodinâmica. Então esse pistão aqui está subindo. Então o gás está empurrando esse pistão para cima. Ué, se o gás está fazendo uma força devido à pressão, né? O gás está fazendo uma força na base desse pistão ao longo de um certo deslocamento, ué, então o gás está realizando um trabalho mecânico, né? Então, de novo, eu consigo interagir com o meu sistema termodinâmico de duas formas, trocando energia com ele através do reservatório térmico ou através de processos mecânicos, né, movimentando esse pistão. Tá? Então, digamos, né, que eu tenho aqui o seguinte: esse pistão ele está sofrendo um ligeiro deslocamento vertical que eu vou chamar de ds. Tá ok? Então, digamos, tá? Num determinado experimento, eu retirei um pouquinho desses pesos aqui e aí eu vejo que esse ângulo vai subir de uma certa quantidade infinitesimal ds. Tá? Então, o gás está fazendo força ao longo de um certo deslocamento. Então, eu tenho um trabalho mecânico. Né? Então, vamos ver como é que funciona isso, quantitativamente. Né? Então, trabalho mecânico de um sistema termodinâmico, né? Então, olha só, gente, vamos ver aqui de novo essa situação, né? Eu tenho essas setinhas azuis aqui, de baixo para cima, representam a pressão do gás, tá? Então, eu tenho uma pressão, consequentemente, uma força total aplicada pelo gás no pistão ao longo de um certo deslocamento. O que é o trabalho que o gás faz nesse deslocamento aqui, pessoal? O trabalho, lembrando lá da física 1, né? O trabalho, nesse caso, é um trabalho infinitesimal, porque é um deslocamento infinitesimal, né? Então, o dW é simplesmente a força que o sistema, no caso ali, o gás, né, está fazendo na base do pistão,
Então é simplesmente força vezes o deslocamento ds. Então, força vezes ds, né? Definição de trabalho. Força vezes deslocamento. Tá? Como que eu relaciono isso agora com a pressão? Ué, gente, lembra, né? Física básica também, né? Pressão é igual a força sobre a área, né? Esse dispositivo aqui, ele é um cilindro, né? Digamos que ele é tridimensional, né? Digamos que ele é um cilindro, tá? Então, essa área, né, a força que o gás está fazendo dividida pela área desse pistão, né, a área circular desse pistãozinho aqui, vai me dar a pressão do gás. Né? Então, se pressão é força por área, o que é a força do sistema, né? A força que o gás está fazendo no pistão? É simplesmente a pressão vezes a área. Né? Então, a força vai ser a pressão vezes a área do dispositivo, né, da área daquele pistão ali, vezes o deslocamento do pistão, que foi ds. Agora diz para mim, gente, olha o seguinte, vê esse produto aqui, né? Área vezes deslocamento ds. Área do pistão vezes o deslocamento dele. O que é isso aqui, gente? Área da base vezes essa alturinha. Isso aqui não é a variação do volume do gás? Não é o tanto que o volume aumentou nesse deslocamento vertical? Então, área vezes ds, área da base vezes ds, é o tanto que o pistão subiu, é o d volume, é a variação diferencial, né, do volume, é o d volume. Então, o trabalho que o sistema faz, infinitesimal, né, trabalho do sistema, é igual a pressão vezes o d volume, vezes dv. Tá legal? Esse é o trabalho para um deslocamento ds. E se eu tiver, né, um deslocamento total, né, essa aqui é a equação na forma diferencial. Agora eu quero a relação integral, né, desde o volume inicial até o volume final. Qual que é o trabalho total nesse processo aqui, por exemplo, desde o estado I até o estado F? Ué, se dW é PdV, eu quero chegar na relação integral. Então basta eu integrar desse lado aqui e integro desse lado aqui. Né? Desde volume inicial até o volume final. Né? Aqui é o trabalho do sistema, né? Desde zero até o trabalho total. Isso implica, então, que o trabalho total do sistema, no caso ali o meu sistema termodinâmico é um gás confinado, né? O trabalho total é simplesmente a integral de pressão vezes d volume. É a pressão integrada no volume, desde o volume inicial até o volume final. Beleza? Então, a integral de PdV. Ué, gente, num gráfico desse tipo aqui, então, ó, num gráfico de pressão por volume, ué, gente, o que é, geometricamente, o que é a integral de uma função matemática? A integral de uma função é a área debaixo da curva daquela função. Então, aqui, ó, o trabalho do sistema, desde o volume inicial até o volume final, o trabalho do sistema desde o volume inicial até o volume final, nesse caso aqui, ó, é justamente a área debaixo da linha da transformação. É essa área aqui. Ok? Então, essa área aqui é numericamente igual. Isso aqui, ó. A área debaixo da curva da transformação é o trabalho do sistema. Trabalho do sistema, no caso, numa expansão desde VI até VF. Né? Então, daqui é lógico que a gente vê o seguinte: numa expansão,
numa expansão, né? O que é uma expansão? Aqui é uma situação onde, uma transformação termodinâmica, onde o meu pistão está subindo, né? Então o volume do gás está crescendo. Então, num processo de expansão, o trabalho do gás é o quê? Se o gás está expandindo, o dV é positivo. Então, num processo de expansão, o trabalho do sistema é maior que zero. Então, sempre que um gás expande, ele realiza trabalho sobre o meio externo, no caso, esse pistão, né, que está confinando o gás. Num processo de compressão, aí já é o contrário, né? Num processo de compressão, o trabalho do sistema é menor do que zero, né? Se, por exemplo, no processo inverso agora, se eu estivesse comprimindo o gás desde um volume grande até um volume pequeno, se eu fizesse o processo inverso aqui, né? Se eu estivesse, por exemplo, colocando mais pesos em cima desse pistão e comprimindo o gás, né? Esse pistão que estivesse descendo, então o gás vai sofrer um trabalho. O meu dV seria negativo, então o trabalho do sistema é menor que zero. Tá legal? Então tá, gente, essa é a parte inicial de processos termodinâmicos, né? E aí no vídeo 12 a gente dá sequência, vamos falar de primeira lei da termodinâmica e alguns casos particulares, algumas aplicações particulares dos processos termodinâmicos e da primeira lei. Okay?